nossas possibilidades e a nossa condição de estarmos aqui, produzindo a nossa evolução, sempre, Senhor, sob a Tua orientação, sob a Tua proteção de amor. Te agradecemos e nos fortalecemos, seguindo sempre com a nossa intencionalidade de produzir com amor cada uma das nossas ações. E que assim seja. Nós estamos recebendo hoje o nosso companheiro Edgar Miguel, que falará conosco. Edgar, seja bem-vindo. Bom dia a todos, uma alegria estar aqui, agradeço o convite da casa. Hoje nós vamos falar sobre culpa e arrependimento. Nada que a gente não conheça sobre o assunto, não é? Não vai ser um grande mistério. Como sempre, eu gostaria de dizer para vocês que eu prefiro que a gente converse, que a gente tenha um diálogo, que a gente bata um papo, do que eu ficar falando aqui durante 60 minutos, sem que vocês participem ativamente. Então, a qualquer momento, se alguém quiser fazer algum comentário, colocar uma questão, levantar um ponto, peço que levante a mão e eu levo o microfone até vocês. Pode ser? Combinado? A minha ideia é falar mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, e aí a gente deixa muito mais livre para vocês se posicionarem, para vocês se colocarem. Tá certo? Vou ver se eu consigo só falar meia hora. Né? Porque sabe que às vezes a gente se empolga. Mas eu conto com os braços levantados de vocês. Tudo bem? Muito bem. Olha, às vezes eu penso que os oceanos estão cheios por causa de nossas lágrimas de culpa. Porque a culpa, para a grande maioria de nós, acaba sendo uma constante nas nossas vidas. A culpa ela tem um lado positivo. Muito obrigado. Ela tem um lado positivo, ela indica um ponto de inflexão, ela indica um ponto de mudança na nossa trajetória. Ela indica que a nossa consciência conseguiu elevar tanto a sua voz a ponto de ouvi-la, nos dizendo, esse não é um bom caminho. Nos dizendo, não vai ficar bom dessa forma. Nos dizendo, é de outro jeito que se vive. É de outro jeito que se escolhe. Porque se a gente for pensar, viver é aprender a escolher. Né? O nosso desenvolvimento, o desenvolvimento das nossas potencialidades implica em saber caminhar no meio desse aparente tumulto que é a vida. Desses múltiplos caminhos que a gente tem. Apesar que eu poderia reduzir esses múltiplos caminhos em dois. O caminho da harmonia e o caminho da desarmonia. Né? Então, a culpa ela tem esse aspecto, esse pequeno aspecto positivo que é de um despertar. Mas, quando ela ocorre dentro da gente, e é exatamente esse ponto que eu gostaria de analisar com mais profundidade, quando ela ocorre dentro da gente, ela sempre, ou ela, na maioria quase absoluta das vezes, ela encontra um elemento problemático chamado orgulho. Que todos nós temos. E que eu já disse aqui, ele não é em si, na sua raiz, algo negativo. Apesar de Kardec colocar com muita clareza, precisão e evidentemente acerto, que os nossos grandes inimigos são o orgulho e o egoísmo, a gente precisa lembrar, no meu entendimento, para a discussão de vocês, que o orgulho nasce do nosso instinto de conservação, que é extremamente positivo, que nos mantém na luta, vivos, defendendo a si mesmo. Isso é muito positivo. Né? O nosso senso de valor nascerá desse instinto de conservação, desse olhar que a gente precisa ter para nós mesmos, que detecta em nós a grandeza que nós temos. Grandeza em potencial, certamente, mas grandeza é grandeza do diamante não lapidado, que precisa e será lapidado
por si mesmo. Esse é o grande problema, essa é a grande dificuldade, melhor dizendo. Então, o orgulho em si, presente na maioria absoluta de nós, ele precisa ser colocado como a diferença entre o medicamento e o veneno. O orgulho é venenoso. Por quê? Porque ele está em quantidades exageradas. Porque ele extrapolou a harmonia contida nele mesmo, nas quantidades corretas. Nós precisamos diminuí-lo para que ele mude de nome. Por que não vamos chamar de orgulho? Para que a gente chame esse correto sentimento, essa correta potência que a gente tem de autopreservar-se, que tem a ver com amar a si mesmo, inclusive, que ele adquira uma harmonia, né, uma quantidade adequada, para que ele nos seja benéfico e não venenoso, e não nos traga a ruína que traz o orgulho que a gente tem e que muitas vezes nós ficamos à mercê dele. Então, quando a culpa nasce, né, quando a consciência começa a despontar, né, e a gente vê algumas expressões em André Luiz muito interessantes, que ele fala assim: fulano ainda não viveu o benefício da culpa, ainda não conseguiu arrepender-se. E essa expressão nos diz exatamente sobre o benefício de nós termos a nossa consciência despertada, né? E isso nos fere de morte, numa expressão tão humana. Isso nos fere profundamente, porque a gente começa a perceber, e isso é muito bom, de que nós fomos feitos para algo muito maior do que pela forma como a gente tem conduzido a nós mesmos e a nossa vida. Nós fomos feitos para uma grandeza e a gente se lambuza na lama, né? Por ignorância, certamente, claro, não podemos esquecer disso. E esse despertar, né, essa consciência que a gente já consegue ouvir e que nos fere profundamente, e a gente dá o nome de culpa, ela tem esse lado tão positivo que representa o ponto de inflexão, uma virada na nossa vida, onde a gente começa a ouvir a nossa consciência com mais precisão, um pouco mais de precisão, ou começa a ouvi-la, né? E ela começa a de verdade nos guiar. Um caminho longo, um caminho de subida, sempre subida, viu gente? Porque não é descida esse caminho, exige muito esforço. Um caminho aonde a gente vai descobrir quem é que somos. Não vai descobrir tanto assim sobre a vida, mas fundamentalmente vai descobrir quem é que somos. De que características cada um de nós tem. Por isso que esse caminho é um caminho particular. Podemos falar aqui, milhões de pessoas podem nos dizer das suas trajetórias, mas o caminho que eu vou descobrir sobre mim mesmo é íntimo e particular. Cada um o viverá basicamente sozinho. Porque dentro de nós a gente vive conosco. E isso não é ruim, isso é ótimo, né? A gente só não precisa ter medo disso. Mas eu disse que a culpa, então, acontecendo, ela encontra-se com o nosso orgulho. E aí surge um problema. Porque deixa eu até mudar o nome, esse despertar de consciência que nos diz que aquele não é um bom caminho, que aquilo não nos faz bem, que aquilo agride a nossa própria essência, esse aquilo que eu estou dizendo é o nosso ato ignorante, o nosso ato errado, o nosso ato imperfeito, típico de quem está aprendendo. Por isso que não há nenhum problema gravíssimo em errar. Esse é um ponto que me parece muito importante. Nós precisamos vencer a ditadura do acerto. É permitido errar. Se na década de 70 o Caetano disse que era proibido proibir, talvez a gente deva dizer que é proibido dizer que não podemos errar. Porque é uma proibição insensata. Nós erraremos. Ponto final. Não há condições de pessoas no nosso nível, no nível da Terra, não errarmos. Não há condições, raríssimos de nós
passarão pela vida encarnada sem errar? Não acho que seja a maioria de nós. Erraremos. Mas eu não quero errar. Quem é que fala dentro de nós quando a gente diz isso? Quem é que fala? Eu não quero errar de jeito nenhum. Quem é que está falando? O nosso egoísmo. Desculpa, o nosso orgulho. O nosso orgulho que cria uma autoimagem de perfeição, que só admite que sejamos perfeitos por orgulho, para que a gente mostre para o outro, para que a gente mostre para a gente mesmo. Porque esse orgulho nos dificulta aceitar a nossa imperfeição. Porque nos dói ver que nós não somos tão perfeitos quanto a gente gostaria. Nem um pouco, inclusive. Ele, ao ver o erro, ao ver que a consciência apontou um erro, cria, sim, essa culpa tão negativa que a gente costuma sentir. Por isso eu coloquei a culpa do lado do arrependimento. Querendo já dizer para vocês que nós precisamos começar a nos arrepender e a nunca mais nos culpar. Porque há uma diferença brutal entre essas duas questões, inclusive de sentimento e de comportamento. A culpa olha para trás, o arrependimento olha para frente. A culpa é cômoda. A culpa é... Me fugiu a palavra. A culpa é conveniente, muito conveniente. Porque, olha só como a gente faz. Não, eu sou tão culpado. Nossa, eu sou muito ruim. Eu não sirvo para nada. Né? Olha, eu nem consigo fazer aquilo ou aquilo, tão básico. Eu não sou nada. Ponto. Portanto, não vou fazer nada. Certo? Portanto, não espere nada de mim. Portanto, eu sou um coitado, eu sou uma vítima. Eu sou um fraco. E como eu tenho essas características, eu não preciso fazer nada. Não é cômodo. Não é conveniente, gente. Vou ficar aqui chorando, quietinho, fragilizado, para que as pessoas passem a mão na minha cabeça e para que a vida faça alguma coisa de bom comigo. Não é cômodo, gente. Não é conveniente. Viram como a culpa ela é útil para esse lado preguiçoso que a gente tem? Essa é a culpa. O culpado é aquele que derrama o leite e senta e chora pelo leite derramado. Mas não limpa o leite, gente. Deixa o leite lá, fica olhando para ele, quase como se ele fosse uma fascinação. Fica olhando para ele, nossa, olha, derramei o leite, chora, e chora, e chora, e sofre, sofre, sofre. As lágrimas são reais. O sofrimento é real também. A gente está sofrendo, mas impulsionado por esse orgulho que não se conforma da gente ter derramado o leite. Que não admite, que nos faz sofrer mais ainda pela diferença entre o que somos na realidade e essa imagem perfeita que o orgulho colocou dentro de nós. Então o culpado geralmente não sai do lugar. Só. E essa dor, não vou dizer que não serve para nada, porque ela serve, mas ela não serve para quase nada. Porque poderia ter uma outra dor muito mais útil e menor, que é a dor do arrependimento. O arrependido não. O arrependido derrama o leite. Senta e chora do lado do leite, mas por pouco tempo. Levanta, limpa o leite e vai comprar outro. Esse é o arrependido. Olha a diferença, gente. O arrependido olha para frente, ele fala assim, puxa, errei de novo, faz 10 anos que eu erro, 30 anos que eu erro. O que eu vou fazer diferente da próxima vez? O que eu vou aprender com este erro? Que é pedagógico, que pretende me dizer como não fazer, que pode me ajudar a me analisar, a me conhecer, para que eu descubra por que fiz. Por que não consigo ainda fazer pelo menos 1 milímetro melhor? O culpado não pensa nada disso, ele apenas é inferior, coitado. Ele apenas é incapaz, coitadinho. Que cômodo,
Que conveniente. Porque o culpado não precisa fazer nada. Ele é inferior, ele é incapaz, ele precisa de ajuda, ele precisa de esmola. O arrependido não precisa de esmola. O arrependido é consolável. Evidentemente que devemos consolar o arrependido, mas ele se levanta e fala, farei diferente da próxima vez. Milimetricamente que seja. Mas vou perseguir o melhor cada vez mais. Estes andam para frente. Quem se arrepende. E aí eu quero colocar duas figuras do Evangelho para que a gente veja a diferença brutal entre culpado e arrependimento. Judas é culpado. Judas é um culpado. Né? Judas foi lá, denunciou Jesus para o Sinédrio, o grande tribunal da raça. E ele não foi julgado, foi condenado e crucificado. Ponto final. E aí ele se culpando, infelizmente, se matou. Ok? Todo mundo sabe dessa história. Mas eu gostaria de trazer para essa história um outro personagem que errou tremendamente. E eu, às vezes, fico pensando que talvez tenha errado mais do que Judas. Sabe quem é? Pedro. O outro discípulo. O que Pedro fez? Pedro estava numa noite com Jesus. Jesus estava dizendo que estava se aproximando o momento do seu grande sacrifício, né? Que aconteceria uma série de coisas com ele. Jesus comentava por alto quais seriam essas coisas. E Pedro ficou indignado. Não vamos deixar que isso aconteça com o Senhor. Não vamos deixar. E Jesus fala, mas isso vai acontecer. Isso terá. Não. Pelo Senhor eu enfrento o mundo. Pelo Senhor eu morreria. Ele disse assim. E Jesus disse para ele, Pedro, não pense assim. Porque hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Por que eu acho que Pedro errou mais do que Judas? Imagina uma situação onde você diz para a pessoa que está do seu lado, fala assim, hoje, essa madrugada, você vai me negar 3 vezes. Você vai falar que você não me conhece. Você nunca ouviu falar de mim. 3 vezes. Antes que o sol se levante. Veja, a pessoa está sabendo na hora. Não dá para não esquecer. Quer dizer, não dá para esquecer desse aviso. Daqui a poucas horas você vai pisar na bola. Diferente de Judas, que está dentro de um contexto de vida. Judas, evidentemente, foi muito bem orientado por Jesus ao longo dos 3 anos em que conviveram juntos. Mas nunca houve, pelo menos que saibamos, uma advertência direta a Judas. Cuidado, você vai me denunciar para o Sinédrio. E ninguém falou isso para Judas. Mas avisou Pedro, você vai pisar na bola ali, no segundo degrau, daqui a 2 horas. Não vou, vai. E ele pisou na bola. 3 vezes, na mesma noite. Pedro ficou indignado com essa informação. Não, eu não vou negá-lo. E no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, que tem uma pequena continuação dessa parte que eu acho sublime, Jesus disse uma coisa que nos orienta demais nas nossas relações uns com os outros, a respeito aí do perdão. Jesus, depois que Pedro foi avisado e que achou um absurdo a ideia de que ele poderia negar Jesus, Jesus diz assim para ele, Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Nos dizendo a nós que nós erramos não por perversidade, não exatamente por maldade, mas fundamentalmente por fragilidade, por ignorância, por medo, tantas e tantas e tantas vezes. Essa é uma colocação que pode e deve nos ajudar muitíssimo quando, nas questões do perdão, o outro é mais frágil do que perverso. E o que o Pedro fez? Foi lá e negou Jesus 3 vezes. Avisado. E conta esse mesmo livro Boa Nova
que na terceira negação, Pedro estava no pátio da prisão onde Jesus estava preso, era de madrugada, e quando ele negou pela terceira vez, ele olhou para a janela da cela onde Jesus estava preso, e lá ele viu 2 olhos. E ele sentiu imensa dor e caiu chorando pelo que tinha acontecido dentro dele, para que ele fizesse o que fez. Pela constatação da imensa fragilidade que ele tinha, porque ele amava a Jesus, como Judas, inclusive. Amava Jesus, mesmo amando-o. Ele negou 3 vezes seguidas, na mesma madrugada. Felizmente, Pedro não se culpou. Se arrependeu. Porque o que Pedro fez? Pedro chorou. Pedro se sentiu profundamente ferido pela autodescoberta da própria fragilidade. Por não ter cumprido a própria promessa de que morreria por Jesus. Ele sofreu muito com isso. Se sentiu muito mal por isso. Mas o que ele fez? Ficou lá, foi lá, se suicidou, foi lá, se autoflagelou, como a gente costuma fazer, desde a Idade Média até hoje, só que hoje com chicotes psíquicos, invisíveis, que são bem piores que os chicotes de couro. A gente devia ter saudade dos chicotes de couro. Eles feriam menos do que os chicotes que a gente usa hoje, com a culpa. Pedro, o que ele fez? Ele se levantou de si mesmo e foi caminhar a subida da autotransformação. A gente vê no livro Paulo e Estevão, Pedro contando para então Gesiel, futuro Estevão, como foi essa negação. E chorava ao contar, emocionado. Mas não chorava como quem sofria, culpando-se, mas como quem detectava a importância na vida dele daquele instante. É possível pensar que Pedro não seria Pedro se ele não tivesse arrependido. Se ele não tivesse usado essa dor como alavanca, como impulso para se fazer diferente. Pedro olhou para frente e falou assim: eu não vou mais ser tão frágil assim. Eu vou trabalhar para o meu autofortalecimento, para a minha autotransformação. Eu vou agora sim seguir o mestre, seguir os ensinos do mestre, porque é isso que vai tirar a minha ignorância, que vai me transformar numa pessoa não frágil, forte, capaz. Agora sim eu serei a rocha que Jesus disse que eu seria, porque descobri algo mais sobre mim mesmo e entendi o que eu devo fazer com isso. Porque não basta a gente se autoconhecer. A gente precisa de saber o que nós vamos fazer com o conhecimento que a gente vai ter sobre nós mesmos. Muitos de nós se autoconhecem para se culpar mais ainda. É melhor não se conhecer. Para isso, continue ignorante de si mesmo. Mas me conhecer, para que eu descubra, junto com a descoberta do tamanho da minha ignorância, eu descobri o tamanho das minhas potencialidades. Aí sim. Aí sim. Porque quantos de nós, ao nos aprofundarmos em nós mesmos, olhamos para o nosso lado sombrio, que não é tão sombrio assim, é só ignorante, gente. Nós só somos ignorantes. Por isso que eu rejeito profundamente a ideia de que a gente seja inferior. Porque inferior é comparativo, eu sou inferior a alguma coisa. Inferior não me serve para nada eu constatar que eu sou inferior. Tanto que não constato, me nego. E nós devemos todos nos negar a nos considerarmos inferiores. Porque é óbvio que eu sou inferior a alguém. Mas se eu sou superior a alguém também, eu não sou o último da escala. E evidentemente eu não sou o primeiro. Como cada um de vocês, existem pessoas, em termos de ignorância, abaixo da gente, e existem milhões de pessoas acima da gente. Então essa comparação é inútil. Se falar ignorante não serve, pelo menos para o meu entendimento, para coisa alguma, a não ser
para a gente se sentir culpado e se sentir vítima. Por isso, se dizer inferior também me parece altamente conveniente, altamente cômodo. Atende à nossa preguiça de não fazer nada em relação a nós mesmos. Agora, se entender ignorante, porque o ignorante não é ignorante em relação a alguém. Eu sou ignorante em relação ao que eu devo conhecer. Não cabe aí a comparação com alguém, mas de mim com todo o resto, com a sabedoria ou com o amor, que poderiam ser chamados sinônimos. Os espíritos dizem que nós somos criados não inferiores, mas simples e ignorantes. E sem dúvida que somos ignorantes, mas devemos rejeitar fortemente a ideia de que somos inferiores. Por quê? Porque o material do qual nós fomos feitos é de excelente qualidade. Por sinal, é divino. Nós somos filhos de Deus, destinados à grandeza. Por sinal, uma das únicas coisas determinadas nessa vida. Nós chegaremos ao final dessa corrida. Nós passaremos pela linha de chegada. Nós venceremos, queiramos nós ou não. A vida nos impulsionará inevitavelmente a chegarmos no oceano, que representa aqui a unidade de tudo, a grandeza geral. Mas para isso, a gente precisa percorrer aquele caminho particular de dentro de nós para a nossa essência. Aonde dizem, descobriremos aonde está o próprio Pai, quando nos encontrarmos. Bem, a grande ideia então de hoje é essa diferença brutal entre culpa e arrependimento. A minha ideia é que a gente jogue a culpa no lixo e se arrependa. Que a gente olhe para frente, entendendo-se capaz. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Dentro dessa cosmovisão, dessa visão do todo que a doutrina e o Cristo nos oferecem, o que eu vejo? E aí eu coloco para que vocês reflitam e julguem. Eu vejo que nós somos imensamente capazes, como acabei de dizer. Capaz de viver, capaz de acertar, errando, capaz de descobrir o que não sei, capaz de coisas que vocês nem podem imaginar, como disse o Cristo. Nós somos capazes. Nós vivemos dentro de um contexto perfeito. Qual é esse contexto perfeito? O contexto que a gente vive. A nossa vida foi milimetricamente, e aí não quero dizer nos detalhes, mas ela foi perfeitamente planejada para ser a mais eficaz possível em nosso benefício. Não existe nada errado na nossa vida. Existe só uma dificuldade da nossa parte de entendê-la. Se a vida encarnada é uma escola, e essa escola é muito bem gerida, muito bem coordenada, muito bem concebida, se há uma programação reencarnatória, se as pessoas ao meu redor são as pessoas escolhidas a dedo para serem os mais eficazes professores que eu tenho para aprender o que não sei, se os acontecimentos da vida com o meu corpo, externamente, na questão profissional, na questão familiar, enfim, em qualquer questão, são as mais perfeitas em termos de concepção, para que eu aprenda com o máximo de eficiência, no limite das minhas forças, do meu entendimento e da minha capacidade, nunca ultrapassando o que eu não seria capaz de aprender. Ou seja, não há ponta solta nesse planejamento. Se eu sou se eu sou capaz, e se eu tenho esse amor imenso do Pai, preenchendo as lacunas que eu não consigo preencher,
fazendo por mim o que eu definitivamente ainda não sei fazer, e não não percorrendo um milímetro daquilo que eu sou capaz de fazer, ou possa vir a ser capaz, ou possa aprender a fazer. Se eu estou dentro desse contexto, nós não precisamos mais nos culpar. Não nessa ideia de culpa pobre, de quem quer escapar da vida, inclusive, escapar do processo de crescimento. Porque o culpado, eu insisto, ele não quer melhorar. Porque ele não faz nada para isso, ele quer ser melhorado. Nós não queremos ser melhorados, gente. Não queremos? Queremos, né? Nós somos aqueles, desculpa, eu estou generalizando, só por facilidade, nós somos aqueles que queremos que façam por nós. Não é assim? Pô, o que a gente pede para Deus? Que resolva tudo. Não pede? Deus, me livre dessa doença, me livre de fulano, me livre desse problema, me arranja um emprego. A gente vai fazer alguma coisa nessa história ou é só ele? Só ele, né? Vocês acham que ele vai nos atender? Não. Como bom pai, não. Filho, você não é um incapaz. Levanta e trabalhe. Levanta e se vira. Ah, mas eu não tenho um dedinho. E daí? Você tem 9 ainda. Ah, eu não tenho uma perna. E daí? Você tem outra. Qual o problema? O que nos falta não nos define, gente. O que nos define é todo o potencial que a gente tem. E a gente se recusa, olha só, a tomar posse dessa grandeza, que é nossa, que já foi dada, que não precisa ser dada, que já está instalada. A gente é aquele motor de imensa potência andando em primeira. Muda de marcha, gente. Muda de marcha. Ah, mas dá trabalho. Dá trabalho. Oi. A culpa, a culpa é paralisante. Por isso que eu falo que a culpa é conveniente, porque ela atende aquele lado da gente que não quer ser servido. E a gente fica chorando, pensando que Deus vai se comover. Não vai. Não vai. Não é possível negociar com o Pai, gente. Ele nos conhece. E exatamente ele sabe o quanto somos capazes. Quando ele se nega a atender determinadas coisas, ele nos devolve a dignidade. Dizendo assim, eu não vou fazer porque você pode. Eu não vou fazer porque eu não sou como os reizinhos da terra que te entrega benefícios. Existe coisa pior que benefício, gente? Não, eu não quero benefício, eu quero o que me devem. Eu quero o que eu fiz jus a receber. E a gente vive atrás de benefícios, da complacência de alguém, da vontade de alguém que hoje acordou de bom humor para me dar alguma coisa. Nós não somos mais escravos, gente. E o Pai nos tratando desta forma, como se fôssemos adultos e não mais crianças, que não sabem o valor das coisas, porque as crianças não sabem quanto custa um chocolate. O quanto custa para pagar o chocolate, por exemplo. E não tem que saber mesmo, mas nós já sabemos. Ou deveríamos saber. Ele nos trata com dignidade. E quando você trata alguém com dignidade, você ajuda-o a ser autônomo, senhor de si mesmo. Ajuda-nos a tomar posse dos tesouros que a gente tem. E a gente, por N motivos, principalmente por essa falta talvez de coragem, sabe? Por essa falta de coragem da gente viver o nosso caminho, construir o nosso caminho, nós morremos de medo de errar, não é, gente? Principalmente, me permitam dizer, nós espíritas. Como a gente gosta das regras.
né? As regras, como que eu devo fazer? Regra. Aí o pai diz, ame. Ai, não entendo nada disso, que regra estranha. Aliás, amar não é nem uma regra, é um conceito. Né? A gente quer regra, aí você fala assim, não, mas eu fiz tudo conforme a regra. Então, mas errou mesmo assim. Porque a vida não admite regras. A vida tem conceitos. Regras são linhas que a gente tenta andar em cima. E os conceitos são faixas. E a gente se sente perdido, por quê? Porque a gente morre de medo de errar. Eu compreendo isso, porque eu não estou falando para vocês. Primeiramente estou falando para mim. E eu sei que quando a gente sofre muito por conta de um erro, e aí a culpa ainda, e a gente fica atolado na culpa, sofrendo até mais do que o necessário, em tese, a gente se traumatiza, né? Puxa, eu não quero errar para ter que chorar tudo aquilo, para me sentir um nada de novo. Claro que sentir um nada de novo é escolha sua. Você pode errar de novo e não se sentir um nada. Só se sentir ignorante, que é bem menos do que nada. Mas a culpa nos traumatiza. E aí a gente tem medo de errar. Como aquele que tem medo de colocar o dedo no fogo de novo. Né? Tem medo de errar? Olha, tudo é bom na medida. Então, ninguém quer errar. Não, ninguém quer errar. Ninguém quer errar. Sabe o grande problema? Isso. Mas é o grande problema. Sim, mas tem um outro problema. Por que a gente não quer errar? Eu penso, às vezes, que a gente não quer errar pelo motivo errado. A gente não quer errar para que a gente não se sinta menor do que a gente pensa que é. Lembra, não vamos esquecer que dentro de nós tem uma camada de orgulho que faz a gente sofrer porque a gente não é perfeito. Porque a gente quer mostrar para a gente mesmo e para todo mundo que nós somos perfeitos. Não queremos, gente. Então, mas por que a gente quer chegar lá? Por quê? Por que a gente quer estar do lado do Pai? Porque estar do lado do Pai dá um status excelente. Tá certo? Eu sei de médiuns aqui que gostariam de ter Emmanuel como mentor. Não aguentaria um dia. Um dia. Tá certo? Porque é preciso muita humildade para ter um Emmanuel, para aguentar ele. Tá certo? Mas a gente quer ter Emmanuel. Meu mentor é o Emmanuel. Oh, né? Então, a gente precisa analisar os motivos dessas coisas boas que a gente quer. A gente não quer errar por quê? Porque o nosso orgulho vai nos ferir de morte. Sendo que a gente deveria não querer errar. Porque isso significa que nós estamos construindo de verdade o nosso próprio ser. É outra lógica. Esse é o grande ponto. A gente não quer errar para mostrar para os outros que a gente é perfeito. Nos analisemos. Claro que há exceções. Mas, em última análise, a gente não quer errar porque a gente tem medo que Deus não goste de nós. Isso está encalacrado dentro de nós. Desde a Idade Média a gente ouve isso. A gente educa os nossos filhos ainda. Não faz assim que o papai vai se decepcionar com você. O papai sou eu. Nossa, estou decepcionado com você, filha. Eu não esperava isso de você. O que nós estamos falando para essa criança? Que se ela errar, eu vou amar menos. Aliás, se ela errar, eu vou sofrer. Olha só. Nós estamos falando para a criança que a criança vai ferir a pessoa que ela ama, o pai e a mãe, se ela errar. E, gente, ela vai errar. Então, o motivo que ainda a gente tem para não errar não é bom. Não é um bom motivo. Nós precisamos pensar qual que é o motivo saudável que nos leva a querer não errar. Porque o erro é o degrau para o acerto.
E a gente deve fazer, eu preciso parar de falar para vocês falarem. A gente deve fazer que nem as crianças no Natal, quando ganham uma bicicleta. Como que acontece? A criança quer muito a bicicleta, nem dorme à noite. Aí no outro dia, 25 de dezembro, lá está a tão sonhada a bicicleta. O que a criança faz? Sobe na bicicleta e sai andando. Imediatamente ela cai. Ela senta e chora, culpada, se autoflagelando, martirizando porque caiu. Meio minuto depois ela sobe na bicicleta e cai de novo. Meia hora, uma hora depois, com os joelhos ralados, o cotovelo também, ela volta feliz porque ela aprendeu a andar de bicicleta. Tem culpa aí? Nenhuma. Percebem a autossuperação da criança? Porque não está presa na ditadura de ter que acertar. Percebem? Que ela não tem que acertar. Ela não pensa em erro e acerto, felizmente. Ela pensa que ela quer andar de bicicleta. Porque andar de bicicleta vai lhe tornar muito feliz. Vai lhe trazer satisfação, alegria. Vai permitir que ela sinta o vento no rosto. E os joelhos ralados, os cotovelos que doem, são menos importantes. É assim, me parece, que a gente deve viver. Vou cair? Ah, mas vou mesmo. Mas a grande questão, durante a caminhada, durante o aprendizado de andar de bicicleta, é eu querer acertar. Esse é o X. Porque errar não é importante quando eu quero acertar. Ninguém vai ser menos amado. Ninguém vai se auto-inferiorizar. Ninguém vai se diminuir por errar, como culturalmente é dito. Porque culturalmente é proibido errar, não é, gente? Proibido errar. Errar é feio. Quem erra passa vergonha. A gente critica, aponta, é preconceituoso com quem erra. A gente é preconceituoso com o outro, por quê? Porque é preconceituoso com a gente. Com a gente. E isso cria um ciclo perverso, aonde a gente não quer errar, mas aí não acerta. E ficamos paralisados. Reparação. Eu não falei nada de reparação. Muito bem lembrado, Eduardo. Porque Kardec diz brilhantemente bem que a gente deve se arrepender, expiar e reparar. Na verdade, eu fui muito sutil. A gente derrama o leite, se arrepende, chora já é expiação. Mas limpa o leite, que é a reparação. Isso vai acontecer. Tá? Para isso, eu sugiro que a gente leia a Ação e Reação do André Luiz, que fala exatamente de tudo isso que eu estou falando. Tem uma parte lá, eu sempre falo desse capítulo, não tem jeito. Ele chama-se Débito Interrompido. E lá fala exatamente de uma situação onde talvez a pessoa errou com outra pessoa e talvez ela não consiga reparar junto a essa pessoa, porque essa pessoa foi embora, essa pessoa subiu, e talvez eles não tenham mais contato. E aí André Luiz pergunta, mas como que fulano vai reparar se a pessoa já está em outro plano? Ele falou assim, e é muito interessante essa visão, que ele diz que nós, quando a gente erra com alguém, a gente não erra com alguém, a gente erra com a vida. A gente erra conosco. Então, se eu não puder reparar o que eu fiz com você, eu repararei com o outro. Por isso, por exemplo, em casos de aborto deliberado,
Quando a pessoa se arrepende, ao invés de ficar chorando, culpada, se auto-martirizando, se auto-esfaqueando, né? Porque não é nem chicote nesse caso, né? A grande instrução que a gente vê nos livros é: cuide dos filhos que não são seus. E tudo será reparado. Ande para frente. Plante diferente. Plantei errado. Olha, nasceu pimenta, agora eu estou aqui ardendo. Ok, planta maçã. Mas é você que vai ter que plantar. Não tem jeito. Então, a reparação é o ponto final já, né? É quando você encerra o processo. Você plantou, ali começa. Aí você se arrepende, vamos deixar a culpa de lado. Nós vamos... Esse sofrer é um sofrer que tem o objetivo, de nos transformar, sabe, gente? Eu gosto muito, quando a gente fala de sofrimento, de lembrar do arado. O arado, ele é uma lâmina pesada e afiada que fere o solo. Para quê? Se o solo fosse gente, ele iria chorar. Porque ele é como se fosse uma carne que está sendo rasgada. Para quê? Para que o melhor desse solo venha à tona. O melhor desse solo, que está lá no fundo, em cima da casca dura, que somos todos nós, apareça a parte cheia de humus, a parte fértil. E ali a vida planta a semente. Então, esse sofrimento, essa expiação, no meu entendimento, ele tem a função do arado. Para nos transformar, para romper a casca dura do nosso coração, porque o nosso coração é bem duro ainda, mas só na superfície. E sair a parte boa, porque potencialmente nós somos divinos, não vamos esquecer. E aí a reparação vai ser desejada. Não vai ser uma obrigação. A reparação, gente, ela é desejada. Pois não. Estava ouvindo lá a sua palestra ali do fundo, a gente está trabalhando, mas tem que estar acompanhando. E quando a palestra é boa, a gente não consegue fazer outra coisa a não ser ficar ouvindo. Eu queria só fazer uma pergunta para você. Nessa situação da culpa, você está falando daquela culpa que a pessoa se culpa e fica se culpando. O resto da vida. Mas aí eu penso, a pessoa que fica pensando assim, naquela culpa que eu fiz mal a alguém, eu sou culpado. Sim, porque eu gosto de dizer que você é responsável por mas ter que feito seja, mal é a essa culpado. pessoa. Uhum. Para eu chegar nesse arrependimento, eu tenho que reconhecer que eu sou responsável por ter prejudicado. Sim. Como que eu faço para chegar nesse arrependimento? Porque muita gente tem dificuldade de pedir perdão. Eu tenho que reconhecer para depois me perdoar com essa pessoa, né? Muita gente tem, eu feri a pessoa, então eu tenho que me reparar nessa situação. Como reconhecer esse arrependimento? Se é uma coisa que é meio complicada para certas pessoas reconhecer, para chegar nesse arrependimento, para depois tentar, que nem você falou aí, passar esse arado aí para revirar essa situação e ficar depois mais tranquilo. Essa é a minha dúvida. Uau. Obrigado. Obrigado você. Esse é um ponto complexo. Vamos lá. Acho que nós temos duas situações. Eu errei. Eu não sei se é possível fazer alguma coisa antes da nossa consciência nos alertar que foi um erro. Não sei. A nossa consciência, lembra? Por que eu falo da nossa consciência? Estou falando da nossa consciência profunda, não essa consciência básica que a gente está usando aqui. Eu estou falando daquela consciência onde estão inscritas todas as leis de Deus. Lembra? Uma das perguntas do Livro dos Espíritos. Lá, o próprio Pai está ali. Não como um censor, não como um juiz, mas como uma diretriz. Como um facho de luz, uma bússola nos dizendo, é por aqui. E ela tem uma função fantástica que ela fala, pisou na bola. Eu não sei se há algo que nós possamos fazer para despertar a nossa própria consciência. De fato, eu não sei. Vou pensar mais sobre esse assunto. Pegamos aquela pessoa que faz alguma coisa e não se arrepende.
Penso que sim, certamente que sim, bem colocado. Tem a ver com o nível de o quanto caminhamos, né? O quanto nós já... mas, então tem essa situação que talvez dependa só da evolução. Mas nós aqui, que a princípio já pretendemos caminhar, a princípio, dizemos que queremos evoluir, né? A gente pode se preparar. Podemos. Porque assim, nós vamos errar amanhã. Aliás, hoje, antes de terminar a palestra, nós vamos errar bastante. Tá certo? Tá? Veja, eu quero normalizar isso, não para que o erro seja banal, mas para que ele não seja uma tragédia. Para que ele seja útil. Para que a gente aproveite o erro. Entende? Para que, errei, não teve jeito, tentei, não consegui, tá, então eu vou pegar o melhor dele. Porque a gente sempre pode pegar o melhor de cada situação. Sempre há algo bom a aproveitar. Sempre. Não vejo, procure. Muito bem. Nós aqui que a princípio queremos aprender, não é que nós não queremos errar, nós queremos aprender, nós podemos nos preparar para manter a nossa consciência o mais livre e aberta possível. E para isso, eu entendo que a gente precisa fazer aqueles exercícios de se voltar para a gente mesmo e fazer constantemente aquela análise. O que é fazer autoanálise? É convocar a consciência para entrar em cena e dar nome às nossas ações, trazendo-nos lucidez. Eu agi aqui. Edgar, o que você... Consciência, o que você acha disso? Edgar, você foi bem egoísta aqui, hein? Né? Aqui, mais ou menos. Aqui, dá para melhorar naquele ponto. Aqui, foi bom. Mas presta atenção naquele aspecto. É isso. Sem culpa. Aliás, joga a culpa fora, viu, gente? Não serve para nada. Joga esse peso fora. Vamos viver mais leve. Tira a culpa e traga a responsabilidade. Que não é um peso. Responsabilidade não é um peso como parece ser. Todo mundo quer voltar a ser criança só para não ter responsabilidade. Não vai acontecer. Tá? Responsabilidade é você ser senhor de si. Nós que queremos dominar tudo, vamos dominar aquilo que nos serve. Dominar a gente mesmo. A gente quer dominar o mundo, não serve para nada. Não serve para nada. Quer dominar o vizinho, quer dominar o esposo, o marido, os filhos, não serve para nada. Domine a si mesmo. Esse é o campo que é seu. Esse é o país que é seu. E é esse que a gente não quer dominar. Né? Então, gente, nós podemos nos preparar atiçando a nossa consciência para que a gente saiba ouvi-la o mais possível. Porque normalmente a gente procura calá-la. A gente não quer que ela fale. Porque ela fala coisas incômodas. Tá certo? Vamos atrás dela. Eu gosto de pensar, dentro das corporações, das empresas, os funcionários vivem falando que querem fazer melhor, que querem acertar, né, que querem melhorar. Ok. Eu estou à procura dos funcionários que perguntam para o seu líder aonde ele quer melhorar. Porque quando você pergunta para alguém aonde você pode melhorar, de verdade você quer melhorar. Tá certo? Porque quando você pergunta, me dê um feedback, que é o que a gente fala nas empresas, me dê um retorno. Como que eu sou como marido? Como que eu sou como esposa? Pergunta para o filho, como que eu sou como pai ou como mãe? Mas pergunta para os filhos aos 15 anos, tá? Para os 5 anos não vale. Tem que ser com 15 anos, 16, 17, né? E fica para ouvir a resposta. Porque eles falarão. Né? E por que você perguntaria isso?
Porque talvez você queira ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom funcionário, um bom marido, uma boa esposa. Talvez seja esse o motivo. E não diga nada, tá? Só ouça. Não retruque. Porque você quer ouvir a princípio. Então, da mesma forma, pergunte para a sua consciência e fique para ouvir. Consciência, e aí? Estou indo bem ou estou indo mais ou menos? Que ponto que eu devo melhorar? Pergunta para a consciência. Ela sabe. Oi. Eu levo. Ô Edgar, é o seguinte, toda vez que é uma palestra sua, eu fico prometendo não fazer pergunta, porque eu acho que eu falo demais, mas às vezes isso não é possível. Eu quero falar sobre esse negócio da consciência. Você se culpa ou se arrepende, resolve isso com você. Mas, mesmo que você tenha consciência disso, a consciência é um negócio que, na minha opinião, por experiência própria, às vezes ela bate sem que você queira, sem que você peça, entendeu? E aí, um negócio que aparentemente está resolvido com você, vem aquela lembrança, aquela cobrança, não sei, a consciência, enfim, e faz com que você, digamos, fique triste, sinta essa situação. E aí? Nós somos mestre em fuga, gente. Nós adoramos calar a voz da consciência e fingir que está tudo bem. Só que ninguém engana a consciência, como ninguém engana o pai. Quando a gente acha que está tudo bem e de repente recebe uma paulada da consciência, é porque não está tudo bem. Ou pelo menos não está tudo bem em todo o aspecto. Falta um trecho. Entendeu? Eu entendo e compartilho com você quando eu percebo que eu ainda estou errando as mesmas coisas de 30 anos atrás. Eu falo para mim, de novo, Edgar. De novo você caiu no mesmo mata-burro. Sabem o que é mata-burro? Os jovens não sabem. É aquele negócio assim, ó, cheio de ripas, assim, tem buraco, onde o burro não passa. Porque se ele passar, ele quebra a perna. Entendeu? Os burros são espertos. Né? Eu sempre caio no mata-burro. Né? Eu sempre erro o que eu tenho errado há 30 anos. Então eu fico um pouco triste também. Mas eu preciso me recuperar rapidamente, porque senão eu caio na culpa. E eu quero me arrepender. E aí eu olho para aquilo e falo assim, mas será que faz 30 anos eu estou errando do mesmo jeito? E aí feliz eu descubro que eu andei 1 milímetro. 30 anos não é nada perto da eternidade, né? Então, legal. Parece que eu estou no caminho. E aí eu jogo fora a tristeza, porque a tristeza ela é importante na medida. Passou da medida, ela é venenosa, como tudo na vida. Né? Então ela é importante, eu jogo ela fora, como diz por aí, levanta a poeira, dá a volta por cima e vai trabalhar. Trabalhar naquilo. Para daqui a 30 anos eu andar mais 1 milímetro. Quem sabe daqui a 30 anos eu descobri que eu andei 1 quilômetro? Por quê? Quem disse que eu tenho que andar de 1 milímetro em 1 milímetro? Então, é assim mesmo. Tá? E eu penso que essa tristeza é filha do orgulho. É o orgulho triste. Puxa, você não é perfeito ainda, Edgar. Como você é fraquinho. Isso é o orgulho que diz. E para finalizar, gente, porque a nossa hora acabou, a manga verde, ela é perfeita, gente? Em si mesma? Ela tem alguma coisa errada com a manga ainda verde? Nada errado, né? Aliás, com sal, ela é ótima. Nós somos mangas verdes. Não somos maduros. Não tem nada de errado em estarmos na posição em que a gente está. Nós estamos no caminho, gente. É onde eu consegui chegar. Está tudo certo. Para que continue certo, porém, a gente precisa
encontrar dentro de nós a motivação, a alegria de prosseguir. Por isso que Jesus, diante de qualquer pecador ou pecadora no Evangelho, dizia assim: vai. Nunca devemos parar. Levanta e anda. Nós todos, paralíticos do erro, devemos levantar e andar. Nós chegaremos lá. Que o Senhor nos abençoe. Nós agradecemos ao Edgar por tão importantes reflexões sobre a vida. A vida não apenas dentro desse contexto entre o berço e o caixão, a vida enquanto encarnados, mas a vida que deve nos servir de base ao pensamento, às reflexões, que é a vida real, a vida eterna. Gostei muito da lembrança, dentro do contexto de leis divinas, que estruturam e que mantêm a nós espíritos, o princípio inteligente criado por Deus e que tem por tarefa evoluir da simplicidade e da ignorância, ou seja, do nada saber, e chegar no ciclo do amplo conhecimento, dentro desse contexto da eternidade, os espíritos puros, assim como Jesus o é, há bilhões de anos. Um dia, como o Edgar bem lembrou, chegaremos lá. A estrada para chegar lá é a experimentação. E a experimentação vem do contexto da vida. Ora, quando encarnados, ora quando lá na erraticidade. Então, que possamos nos permitir viver essas experiências, errando, mas também aprendendo com o erro, buscando sempre chegar lá. Essa é a nossa meta. Lembro-me também do planejamento reencarnatório. Eu tenho um amigo que diz que ocupa vez ou outra aqui a tribuna, que sempre diz e nos lembra que nós estamos exatamente onde deveríamos estar, dentro do contexto que a vida nos apresenta e que ora vivemos. Então, que possamos experimentar a vida e, como o Edgar disse, seguir em frente, sempre. Apesar das quedas, levanta-te e anda, sempre. Edgar, obrigado pelas reflexões e que possamos levá-las e aplicá-las no nosso relacionamento lá fora, né? Então, eu gostaria de lembrar a todos vocês que nós, na sequência, teremos os passes, né? Aqui à minha esquerda, os passes simples, aqui à minha direita, os passes especiais, aqueles que passaram pelo atendimento e têm o cartãozinho amarelo. Por favor, permaneçam sentados, nós temos voluntários aqui que vão orientar a condução do atendimento, então fiquem tranquilos, né? E obrigado pela presença aqui no SEAC nesta manhã de domingo, vocês que estão aqui fisicamente e aos nossos irmãos que nos assistem pela internet e pela rádio. Que Jesus possa abençoar o nosso domingo e que possamos voltar para as nossas casas com esse sentimento gostoso que é o de aprender sempre. Que Jesus nos abençoe a todos, que assim seja.